Eu queria mostrar aqui para vocês e dizer que eu gosto de falar que os executados têm dois tipos de executado diferentes. E eu trouxe uma artezinha aqui para ilustrar isso aqui para vocês. Eu gosto de dizer que tem o executado Homer Simpson e o executado Dick Vigarista. E por mais engraçado que isso possa parecer, é bem assim mesmo. A gente tem o executado Homer Simpson, é aquele lá que fica rosquinha, cerveja, babando ali, que nem aquela imagem. É o cara que é bobão, que é passivo, que não age muito no processo, né, que deixa a coisa correr a revelia. Então esse é o executado Homer Simpson. E por outro lado, a gente tem lá o Dick Vigarista, não sei, isso provavelmente entrega aqui minha idade, né? As pessoas mais novas não vão talvez lembrar desse desenho, o desenho lá da Corrida Maluca. O Dick Vigarista, ele era aquele cara que ficava lá tentando armar planos e estratégias para atrapalhar os outros corredores, né? Para ganhar a corrida, e normalmente as coisas davam errado no final. O executado Dick Vigarista é a mesma história, aquele cara que fica brigando ali no processo, que ele fica tentando, enfim, atrapalhar as coisas, né? Fazer as coisas correrem de uma outra forma. Então esses, em suma, são os dois tipos de executado. Então o Homer Simpson ou o Dick Vigarista. E como é que a gente pode conseguir informações sobre esses dois, né? Para a gente saber se ele é Homer Simpson ou se ele é Dick Vigarista. E tem algumas formas da gente conseguir informações sobre esses executados e esses ocupantes. Se for um processo judicial, se for um leilão judicial, você pode conseguir muita informação no processo. O processo pode te dar uma boa visão sobre o comportamento dessa pessoa. Seja olhando a movimentação na consulta mais aberta aqui do leilão, ou seja, olhando o processo mais em detalhe. Se for um leilão extrajudicial, você não tem processo, então é difícil você consultar. Mas tem outros meios que você pode buscar informações no edital e outras fontes para também te dar uma indicação de como é que é o comportamento deste executado. E por fim, a gente pode usar informações, fontes de inteligência para levantar mais informações aí sobre esse executado. Mas vamos lá, e eu quero mostrar aqui para vocês um caso de leilão extrajudicial para eu só botar aqui a aba que eu queria mostrar para vocês. Desculpa, de leilão judicial, para eu mostrar aqui como é que a gente pode analisar aqui no processo. Então, só um pouquinho. Tá, eu botei aqui, os estados têm sistemas diferentes, né? Muitos estados usam o ESAJ, ESAJ. Aqui no Paraná eles usam o ProJude. Tá? Então, se você digitar lá no Google, consulta, andamento processual, Paraná, ou TJ Paraná, ou TJ São Paulo, ou TJ Rio, tal, você vai encontrar qual é o sistema que utiliza e tipicamente a aba é a mesma, você entra lá em consulta pública, vai botar o número do processo, que você está vendo aqui, é esse número aqui, processo, número tal, e normalmente ele faz uma checagem daquela se não é um robô, né, pede para você clicar em algumas coisas e ele vai te abrir aqui a movimentação. Essa aqui é a movimentação pública, né, não preciso entrar como advogado, eu consigo assistir aqui, ver essas informações, e apesar de não ter todas as informações aqui, já tem várias informações altamente úteis para a gente começar a entender algumas informações sobre o comportamento desse executado. Então vamos dar uma olhada. Primeira coisa aqui, você pode olhar o tempo de tramitação desse processo. E se for um processo que está tramitando há muito tempo, puxa, já tem um indicativo de que ou o juiz é muito lento, ou o processo é muito complexo, ou provavelmente esse executado é um cara que está brigando, que está interpondo recurso. Nesse caso aqui, o número está sempre aqui, ele aparece um número aqui, um ano, número de ano, que tá vendo? Depois dos 70 e antes desse 816, ou 8 alguma coisa, ou 4 alguma coisa, dependendo se for Justiça Federal, ele vai ter sempre um número que você vai identificar aqui, que é um ano. E nesse caso aqui é 2006. E isso significa que esse processo foi distribuído em 2006. Portanto, ele está tramitando há 14 anos. 5.311 dias de tramitação. Bastante tempo, né? Então dá para vocês terem uma ideia de que ou o juiz é lento, ou esse processo é complexo, ou o cara está brigando bastante. Então vamos dar uma olhada aqui nas movimentações. Ó, você vai descendo, ó quanta movimentação. Bastante, que é normal, né? A gente está falando de muitos anos discutindo. Mas isso aqui, ó, a gente só está vendo uma parte das movimentações. Porque elas começam aqui, o que está começando aqui nessa tela, começa lá em 2016. Portanto, 10 anos depois que esse processo foi distribuído. Porque é quando esse processo foi digitalizado. Antes disso, ele tramitava no físico. Então, a gente já vê muita movimentação aqui nesse processo. Aqui já dá
de novo, mais um indicativo. E aí, se for subindo, aí toda vez que tivesse maisinho aqui, você pode entrar, ver um despacho. Eu não vou ficar aqui entrando em todos, mas quando você estiver analisando um caso, você vai olhar as movimentações, tentar depreender alguma coisa sobre essas movimentações. Mas nesse caso em particular, eu tinha olhado uma determinada movimentação que eu queria dividir aqui com vocês, essa aqui, exatamente essa aqui, de 14 de fevereiro. Então a gente clica aqui no maisinho, vamos dar uma olhada. Se abrir, né? Se a internet fizer um favor de abrir aqui pra gente. Mas eu acho... Ah, tá, tudo bem. Nem precisa porque eu já estava aberto aqui a decisão. Então, olha aqui. Vamos ler aqui. Ó. Resta prejudicado o pleito no petitório retro, haja visto que tal avaliação necessita de conhecimentos específicos, não sendo a área de abrangência do contador judicial. Assim, caso requerido, nesse caso o executado, queira uma nova avaliação por não concordar com a avaliação já apresentada, faculta-se a possibilidade de nomear um novo perito às suas custas. Então vamos lá, aqui a gente não tem acesso à petição anterior, a gente não está vendo o que foi que pediu, mas a gente começa a conseguir entender algumas coisas, olhar aqui a gente consegue entender certas coisas. Então o juiz está dizendo que não dá aqui, talvez o executado tenha pedido para o contador judicial fazer uma avaliação, ele está dizendo que não dá, porque essa não é a área de experiência do contador judicial, e que mais que se o executado quiser uma nova avaliação por não concordar com o valor, ou com a avaliação que foi feita, que ele pode pedir um outro perito, mas que ele vai ter que pagar as custas desse novo perito. Então, isso aqui está mostrando para a gente, junto lá com o tempo de tramitação, junto com aquele monte de movimentação, que é bem provável que esse executado seja um desses executados do DIC vigarista que eu falei para vocês, né? O que fica criando os planos e tentando atrapalhar o andamento das coisas. Então, nesse caso aqui, se você quiser saber mais, você pode entrar lá e ver o processo para a gente ver as coisas com mais propriedade, né? Com mais profundidade, olhar todos os detalhes e ler o processo. E muitas vezes a gente está falando de ler muitos e muitas páginas, mas faz parte, isso faz parte do processo de fazer uma arrematação bem feita com todas as informações que você precisa.